Vou seguir aqui com os nossos assuntos. Vou trazer agora, gente, ele Jonas Maia, porque o destino de um espião russo preso no Brasil está nas mãos do presidente Lula. Ele cumpre pena até 2027 num presídio federal, mas pode ser extraditado de maneira antecipada. Ele Jonas, muito bom dia para você, muito bem-vindo. Conta pra gente essa história. Oi, Clarissa, ótimo dia para você, ótimo dia para quem acompanha a gente no Live CNN nessa última sexta-feira do ano. Esse caso é muito emblemático porque após a Polícia Federal descortinar e apontar uma rede de espionagem de 10 russos aqui no Brasil durante pelo menos 12 anos, é que a gente se vê agora, se debruça em relação a esse espião russo apontado pela Polícia Federal, que é o Sergei Cherkasov. Durante 12 anos, a Polícia Federal monitorou e concluiu que 10 pessoas usaram o Brasil como país neutro para pegar informações e repassar para a Rússia. E quando a PF descobriu essa rede, 9 russos foram embora do Brasil. Um deles continuou aqui e foi preso, que é esse que aparece na imagem, o Sergei Cherkasov. Ele usava documento falso, segundo a investigação que a CNN teve acesso, ele se apresentava como Vitor Miller. Ia até algumas aulas de forró aqui em Brasília e logo depois também foi para São Paulo e teve até a ajuda de uma pessoa em um cartório, segundo essa investigação. Ele foi preso em 2022 e está até hoje atrás das grades, cumprindo pena por uso de documento falso até 2027. No Presídio Federal de Brasília, aqui, que é de segurança máxima, que é do Ministério da Justiça, responsabilidade do Ministério da Justiça. E aí que a gente chega agora a um novo ponto desse caso. O Ministério da Justiça recebeu o pedido de extradição dele da Rússia, além da Rússia, também dos Estados Unidos, porque a CIA, que é a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, disse que ele também teve uma atuação de espionagem nos Estados Unidos quando ele foi para o país norte-americano para estudar em uma universidade. Mas como ele é russo, o pedido de extradição da Rússia tem uma prioridade. E aí o que a Rússia fez também? O governo russo pediu aqui para o Brasil, para o Supremo Tribunal Federal, que repassou esse caso para o Ministério da Justiça, dizendo que ele era procurado na Rússia por tráfico internacional. Alguns integrantes da Polícia Federal receberam os documentos da Rússia, fizeram uma análise e não atestaram que, de fato, ele é um procurado da Rússia por esse crime apontado pelo governo russo de Vladimir Putin. Então, aí que entra essa nova informação. No começo desse mês, o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 15ª Vara aqui de Brasília, procurado pelo Ministério da Justiça, disse que não há nenhum impedimento, porque não há nenhum processo em andamento em relação ao Sergei Cherkasov aqui no Brasil. Só que há outros processos em andamento. O Ministério da Justiça, então, fez um levantamento muito longo também, pedindo para a Polícia Federal, para a Justiça Federal de São Paulo, para a 4ª Vara do Rio de Janeiro, para o Ministério Público do Rio de Janeiro e também para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O pedido para a Polícia Federal foi feito em 2023. A PF respondeu em junho deste ano, 2 anos depois, dizendo que não há, de fato, nenhum inquérito em relação ao Sergei Cherkasov, mas há uma investigação ainda sobre essa rede de espionagem. E aí, conversando com alguns integrantes da Polícia Federal, eles avaliam que a extradição desse espião russo apontado pela Polícia Federal de forma antecipada antes do cumprimento da pena e com uma investigação ainda em andamento, atrapalharia e até enterraria de vez essa investigação que tem uma pessoa como alvo, já que as outras 9 foram embora. E aí a gente chega agora então no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque não é uma questão jurídica e nem judicial a extradição desse espião russo. Conversei com alguns integrantes do Ministério da Justiça que dizem o seguinte: eles estão analisando esse caso dentro da Senajus, que é a Secretaria Nacional de Justiça, uma pasta responsável por analisar pedidos de extradição, tanto para voltar, tanto para ir também, e eles fazem uma análise técnica, mas eles dizem: tudo depende do Palácio do Planalto. A carta final, a assinatura, a chancela, se esse espião russo vai ou não ser extraditado de forma antecipada para a Rússia, como quer o governo de Vladimir Putin, depende do presidente Lula, em comum acordo com o Ministério da Justiça. Então, essa é a nova parte desse processo que já vem desde 2021 nessa investigação da Polícia Federal. Antes, no começo desse ano,
A PGR, inclusive, também, Clarissa, ela arquivou o processo de espionagem, mas ainda há uma parte também em investigação sobre lavagem de dinheiro, porque a Polícia Federal também apontou essa delicada e complicada, tão minuciosa investigação de que ele recebia dinheiro de alguns russos para se manter aqui no Brasil, já que ele não tinha dinheiro, então não tinha emprego. Então, essa lavagem de dinheiro foi apontada também pela Polícia Federal. São tantos detalhes, são tantas questões técnicas nessa rede apontada pela Polícia Federal que a CNN vem acompanhando também desde o começo do ano, que a PF até disse que era uma fábrica de espiões russos aqui no Brasil, que foi descoberta em uma longa investigação da Diretoria de Inteligência Policial. Então, a gente vai continuar acompanhando para saber se no Palácio do Planalto, junto com o Ministério da Justiça, vai ter alguma informação, alguma atualização final, se esse espião russo vai ou não ser extraditado aqui do Brasil para a Rússia, como quer o governo de Vladimir Putin. Clarissa.